De volta com o nosso estilo de vida ao vivo pelo Amazonsat, direto aqui do Palácio Rio Negro, no centro de Manaus. Você que chegou agora, você está assistindo o programa mais saudável da região norte, que leva a você diariamente dicas, informações, orientações do que você pode fazer para melhorar a qualidade da sua vida, para que você seja sempre uma pessoa mais saudável, mais feliz, de bem com a vida e saiba como agir em determinadas situações, viu? Que aí relacionadas à saúde, tá? Bom, ele está presente todos os dias na mesa dos brasileiros e geralmente é consumido com feijão. Eu estou falando do bom e velho arroz, que além de delicioso, acredite, faz bem à saúde. O arroz é uma ótima fonte de fibras, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais e energia. Além disso, existem vários tipos de arroz que se adaptam à necessidade de cada pessoa. Fique por dentro! Qual será a maneira mais saudável de preparar o arroz? Como reconhecer se aquele arroz está saudável ou não para consumo? Será que comer arroz todo dia engorda? Quem vai responder essas e outras perguntas para a gente é a Marcela Costa, nutricionista, que já está aqui. Marcela, bom dia, seja bem-vinda ao Estilo de Vida e obrigada pela sua participação. E seja bem-vindo o bebê também, que veio junto. Obrigada, é um prazer sempre estar colaborando nessa informação nutricional, principalmente o prato que é o prato base, que é o arroz. Bom, qual é o valor nutricional do arroz, Marcela? Olha, o arroz ele vai variar conforme a sua origem. Então nós temos o arroz polido, que é o industrial. Ele geralmente fica em torno de 173 quilocalorias. O arroz, eles variam assim, de 73 calorias a 180 calorias conforme a origem dele. Então isso vai depender muito dos tipos de arroz que a gente vai falar daqui a pouco. É verdade. Bom, e se consome arroz geralmente todos os dias, não é? Até no fim de semana também, e às vezes até 2 vezes, por exemplo, no almoço, e algumas pessoas também consomem arroz no jantar, com outro prato, mas geralmente arroz e feijão é consumido no almoço. É verdade que comer arroz com frequência assim pode engordar? Qual é a maneira exata, correta de consumir esse alimento? Olha, quando a gente faz a nossa dieta, eu falo assim, a nossa dieta porque eu me incluo porque às vezes a gente quer perder um pouco de peso, a gente não deixa o arroz de lado. Porque como eu falei no início, ele é um prato base, ele é o companheiro do feijão. Então mesmo nas dietas, eu aconselho sempre arroz e feijão, lógico que em quantidades adequadas. Por exemplo, 2 colheres de arroz para 1 concha de feijão. Principalmente para os homens, porque não adianta eu tirar o feijão, porque daqui a meia hora ele vai estar com fome. O arroz e o feijão no jantar, ele vai engordar? Não, você pode também consumir, mas também em pouca quantidade. Porque tem pessoas que querem comer 4 colheres de arroz com 3 de feijão. Aí não dá. Aí não dá, e você tem que realmente fazer aquela tolerância. Tá certo. Bom, a partir de que idade as crianças podem começar a consumir esse tipo de alimento? Olha, o feijão a gente já começa a partir dos 6 meses, né? 6 meses a gente já sabe que... O caldinho do feijão. O feijão. Então, até 6 meses, a amamentação exclusiva. A partir dos 6 meses, a gente já começa a introduzir a sopinha de feijão, a sopa de legumes. Então, isso aí já não bater no liquidificador, que é o mais indicado. É melhor você realmente amassar com um garfo o feijãozinho, porque ele já vai aprendendo a ter aquela sensação da mastigação. Então eu incentivo para o bebê. Então realmente amasse com um garfinho que você já pode colocar o feijãozinho para o seu bebê. Mas por que não pode bater no liquidificador? Porque ele quebra muito as fibras do feijão. E essa quebra das fibras faz com que a sopa ela se torne mais macia. Então o bebê ele não tem aquela sensação de um incentivo para a mastigação. Quer dizer, os dentinhos já estão nascendo, mas ele precisa dessa sensibilidade, desses resíduos, para que realmente ele tenha essa sensação de mastigação e faz com que melhore o funcionamento também do intestino, que já é a sensibilidade, ou seja, aumenta o valor digestório do intestino. Tá certo, então. Bom, qual é a maneira mais adequada, a maneira correta de preparar esse arroz? Tem gente que frita o arroz primeiro e depois vai para o cozimento. Já tem outras pessoas que só utilizam já na base do cozimento mesmo. Mas
Mas qual a maneira mais adequada, a maneira mais saudável de preparar o arroz para consumo, que é muito importante também? E também a durabilidade, né? Por exemplo, o arroz escorrido, que é o famoso você colocar a água fervente com sal e jogar o arroz, esse é o mais adequado porque ele não leva o óleo. Se você faz o arroz frito, você já leva aquela quantidade de óleo. Só que esse óleo aí, se você for fritar, tem que ser em pouca quantidade, porque às vezes você coloca 2, 3 colheres de óleo e isso não é saudável, porque esse óleo, ele in natura, ele é saudável. Agora, ele passou a ser frito, ele começa realmente a ter modificações da sua cadeia, né, as suas ramificações. E muita gente, às vezes, coloca até o azeite de oliva para, né, intensificar o sabor. Só que o azeite, ele também tem essa característica, ele perde a sua característica de diminuição dos radicais livres, antioxidantes. Então, o ideal é que faça o arroz escorrido e, posteriormente, se você quiser adicionar um azeite ou óleo mesmo. Eu falo do óleo porque o azeite, a gente sabe que ele é um valor, ele é caro. Então, eu posso substituir por o óleo de cozinha, que a gente chama o óleo de soja, o óleo de girassol? Sim, pode, mas em pequena quantidade. É o que não é necessário pecar pelo exagero. O que faz mal é o exagero, são as grandes quantidades. Até os alimentos mais saudáveis, se forem consumidos em grandes quantidades, com exagero pode fazer mal, não é? Bom, vamos falar agora dos tipos de arroz. Existem quantos tipos de arroz? Olha, no geral existe 9 tipos de arroz, né? Nós temos o arroz polido, que é aquele que nós encontramos nos supermercados, que é também o arroz que é conhecido o arroz agulha, né? Nós temos também o arroz selvagem, o arbóreo, o arroz vermelho, o negro. Muita gente diz, poxa, mas tem variedade, né? Tem o integral, a gente não pode esquecer também do parbolizado e também nós temos o negro. Esse parbolizado, ele é bastante consumido. O que é arroz parbolizado, afinal de contas? O arroz parbolizado, como eu falei há pouco, ele é aquele que passa por um processo de aquecimento e resfriamento. Né? Então, o que acontece? No processo industrial, como ele tem um choque de temperatura, as vitaminas, fibras, eles passam para o interior do grão. Então, ele é mais escurinho. E com isso, o aumento do cozimento, então ele tem o valor, por exemplo, se eu tenho um cozimento de arroz de 10 minutos, o parbolizado ele vai passar para 20. Ele é muito semelhante com o integral, só que o integral ele não recebe esse tratamento. Então, na realidade, o parbolizado ele é muito mais saudável, porque ele tem 2 vezes mais fibras, 5 vezes mais fibras. Então, isso aí faz com que ele realmente se torne mais saudável. Tá certo, então. Bom, você pode participar, mande suas perguntas pra gente, é só acessar facebook.com/estilodevida, curtir a nossa página, manda suas perguntinhas que respondemos ao vivo pra você e aproveita a participação da Marcela aqui no programa. Bom, já chegou a primeira pergunta, tá, Marcela? A gente até citou um pouquinho isso já, mas a Marta Souza, aqui do centro de Manaus, ela quer saber qual a diferença de fritar o arroz com azeite ou óleo. Olha, a diferença é que todos os dois eles têm quase o mesmo valor calórico. O que interfere nessa fritura é a modificação que acontece nas cadeias dos ácidos graxos. Porque esses ácidos graxos são as menores partículas das gorduras. Então, se há modificação dessas cadeias, o organismo ele não consegue absorver e ele acaba se transformando em depósito de gordura. Então, quando você faz ele in natura, esses ácidos graxos, eles funcionam como antioxidante, como uma limpeza do seu organismo. É essa a diferença. Então, o ideal é que você frite, não é só o arroz não, é qualquer preparação que leve o óleo ou o azeite. Frite primeiro as verduras, refogue ou com água, ou quem quiser utilizar o extrato de tomate em pouca quantidade também, porque a gente sabe que tem uma quantidade de sódio nesse extrato de tomate. Principalmente quem tem pressão alta, que não pode estar consumindo muito sódio, então você refoga com água. Posteriormente que você pode adicionar o óleo ou o azeite. O arroz com alho, ele fica muito bom, fica muito saboroso realmente de se degustar. É legal fazer arroz com alho? Sim, porque a gente sabe que o alho, assim como a cebola, ele tem os seus produtos,
as suas substâncias antioxidantes. Então ele faz sim, colabora para que realmente o arroz ou o paladar até melhore. Tá certo, então tá aí. Uma boa dica então é preparar o arroz juntamente com o óleo. Bom, e o arroz negro ou selvagem que você citou, ele é muito consumido? Com que frequência se consome esse tipo de arroz e qual a diferença dele para esse mais tradicional que a gente consome? Bom, o negro ele é mais escuro, ele é 3 vezes mais escuro, ele é consumido mais na China, tá? Ele tem 20% mais de proteína e 30% mais de fibras. Ele também tem a sua composição com os radicais fenólicos, ou seja, ele ajuda na parte antioxidante do organismo, né? A gente fala muito desses antioxidantes porque eles são substâncias que fazem a remoção dos radicais livres, que é resultado de uma formação da quebra de algumas moléculas no seu organismo que não são úteis para o indivíduo. E ele faz tipo uma limpeza. Então ele é mais indicado para aquelas pessoas que realmente, eu quero fazer uma dieta e eu utilizo o arroz negro. Aí você pode perguntar, onde é que eu posso encontrar, né? Por que não só arroz negro também como o vermelho? O arroz vermelho ele tem uma substância chamada monocolina, que ele faz também a redução ele tem uma ação antioxidante e ele faz muito bem para a redução dos níveis de LDL, que são as gorduras maléficas, as ruins. Então você pode encontrar em empórios. Né? Agora sim, a pessoa ela tem que ter um rendimento bem, ele não é assim tão barato, tão baratinho, acessível, né? Acessível. E a maneira de preparar é do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Alguns arroz, por exemplo, o arbóreo, ele é específico para fazer risoto, né? Nós temos aí o arroz japonês, que o arroz japonês é que é o mais calórico, ele tem em torno de 180 quilocalorias. É aquele que é utilizado no sushi, para fazer as rodinhas de sushi? Do sushi, porque ele é mais compacto e ele tem maior quantidade de amido. É como se fosse quase um mingau mesmo. Ele é... Porque na verdade ele se compara ao trigo, né? Então eles têm quase a mesma quantidade calórica. É verdade que o arroz integral é o mais indicado para os diabéticos consumirem? Sim, porque o que acontece? O arroz integral, qual é a diferença assim durante a digestão? O arroz polido, por ele não ter uma casca rico em fibras, levar um tratamento assim para ele ficar mais apresentável para a sociedade, para a população, né? Que é tudo que é bonito a gente gosta. É verdade. Né? E tudo que é feinho nós não gostamos. Não chama atenção. Então o integral ele é mais escurinho. E porque ele é bom para o diabético? Porque a gente sabe que o diabético, o açúcar ele é fácil, o consumo dele é mais fácil a digestão. O integral não, a digestão ele é mais lenta. Então faz com que realmente o diabético ele tenha a saciedade mais satisfatória. Ele como se diz que a digestão não é mais fácil, demora. Por exemplo, se você come arroz com feijão, o diabético, ele só vai sentir fome daqui a 2h30, 3 horas. Se ele come arroz polido, 1 hora, 2 horas ele vai estar com fome. Então, tudo que é integral, realmente ele faz bem. Então, faz com que também faça a redução da glicose. Então, isso aí já melhora bastante. Já ajuda bastante. E qual a melhor maneira de armazenar o arroz? Em recipiente que ele não receba aquecimento solar, que ele seja ar fresco, que não seja úmido. Tá? Em recipiente que realmente tem um lacre bem... a gente fala enroscado, né, um vasilhame, porque às vezes você guarda em saquinho, só faz rolar e põe e aquele grampinho de pendurar roupa. Não, o ideal é que você realmente coloque no vasilhame e que seja bem tampado e fora de solar. Esse armazenamento correto, ele faz com que realmente o arroz seja conservado por mais tempo, digamos assim? Sim, porque o que acontece? Todo alimento ele recebe umidade. Então, se você coloca num ambiente escuro, num ambiente que não tenha pelo menos mais ou menos um aquecimento solar, ele vai recebendo a umidade. Então, vai tender a, como se diz, a se entrar no estado de putrefação.
e isso não é adequado. Então, geralmente, se você tem um alimento que nós chamamos os alimentos de mercearia, que é arroz, farinha, ele tem realmente um tempo legal assim para você armazenar, mas você também não pode deixar por muito tempo, porque ele pode entrar inseto, pode usar aqueles gorgulhos, né, que a gente chama, e isso faz com que realmente prejudique a manutenção do arroz. Pois é, isso que eu já ia perguntar. Na ida ao supermercado para fazer a compra do arroz, como reconhecer, não é difícil reconhecer se aquele arroz está próprio para consumo. Olhar a data de validade já é uma ótima orientação. Mas como reconhecer se realmente aquele arroz está saudável e o que os tais dos gorgulhos podem causar? Olha, a gente tem que perceber que o saquinho de arroz ele tem que estar bem lacrado. Observar também o tipo de arroz, porque nós temos o tipo 1 e o tipo 2. Qual é a diferença desses dois? O tipo 1 geralmente são aqueles grãos da primeira classe que que eles não são quebradiços. Do segundo é que eles já são um pouco mais quebradiços. Tem o mesmo efeito? Tem. E com relação à presença desses insetos, é responsabilidade dos órgãos de vigilância, assim como também das pessoas que ficam fazendo a manutenção das prateleiras, porque isso é importante, que a pessoa olhe, saber se ela está no local correto, e geralmente elas têm que estar numa prateleira a nível da visão do consumidor e observar realmente que ele esteja dentro da data de validade, que isso aí é importantíssimo. Tá certo, então, Marcela, muito obrigada pela sua participação. Deu para tirar muitas dúvidas a respeito do arroz. Quanta coisa tem para falar de arroz. Existem 9 tipos diferentes de arroz, então dá para consumir esse alimento de forma adequada. E uma última pergunta, só para finalizar. Tem como aliar o arroz a alguma dieta para o emagrecimento? O arroz pode ser um aliado para quem quer perder peso? E como? Sim, você pode fazer esse cozimento, como eu falei há pouco, ele escorrido, para que não leve o óleo ou o azeite, só você adicionar só posteriormente, junto com feijão, porque isso aí, eu falo, todas as dietas, ele tem que ter arroz e feijão como prato base. Aí sim você pode colocar uma salada, primeiro salada, vem arroz e feijão e depois vem a proteína. E depois, que quiser, uma fruta, que isso aí fica a critério de cada um. Então, geralmente o prato do almoço é esse, é arroz e feijão como prato base. Isso me faz lembrar uma reportagem que eu vi, uma senhora disse, eu não tenho nada o que comer, só tenho arroz e feijão. Tem tudo então, né? Ela tem tudo, porque às vezes a pessoa desconhece esse prato, desconhece quanto ele é valoroso para o ser humano. Então, vamos incentivar as crianças que não gostam de arroz, não gostam de feijão. Vocês têm várias maneiras de estar introduzindo isso na alimentação, através de quê? De bolinhos, de sopas, né? Então, o próprio cozimento. Então, faz com que realmente incentive a criança. Deixando o prato colorido também é uma ótima opção, colocando rostinho, fazendo com um pouquinho de tomate, pepino, deixando o prato realmente colorido, atrativo para a criança. A criança gosta disso, né, de colorido, e claro, incentivando uma alimentação saudável desde a infância aqui, que a criança possa criar esse hábito de se alimentar de forma saudável e vai levar isso para o resto da vida. E aquele velho ditado, você é o que você come. Então, se você se alimenta de forma saudável, consequentemente, você vai ser uma pessoa mais saudável, sim. Bom, Marcela, agora sim, obrigada pela sua participação. Adorei a entrevista, viu? Parabéns pelo bebê, viu? Obrigada. E até a próxima. Até a próxima também. E nós estamos aqui para colaborar com essas informações. Tá certo, então. Obrigada mais uma vez. O Estilo de Vida vai para o intervalo agora, mas é rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informações, qualidade de vida para você. Não saia daí, voltamos já já.